Agora entrou aqui. Ah, beleza, ao vivo aqui. Entrou, né? Entrou. Boa noite a todos. Fui convidado pelos amigos do CEAL, Centro Espírita André Luiz, para fazer a preleção dessa noite. E vamos iniciar a nossa preleção com uma oração. Querido Mestre Jesus, que possamos nessa noite refletir sobre as suas mensagens de amor e de luz. Que recebamos as inspirações necessárias para que tenhamos em nosso coração a luz que nos guiará pelas veredas de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado ao Mestre Jesus, aos nossos mentores e guias. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema da nossa reflexão dessa noite é os desafios em nossa caminhada, estacionar ou superá-los. E eu gostaria de, primeiramente, que nós fizéssemos uma diferenciação entre provações e tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? Tormento voluntário são todas as provações que nós criamos para nós mesmos que não estaria em nosso comprometimento nessa vida. Ou seja, são complicações que nós criamos e que não está em nosso compromisso espiritual passar. Vou dar exemplos. Vamos supor que nós tivéssemos uma casa própria, uma boa condição financeira no final do ano passado. E então, por ganância, por insatisfação pessoal, a gente acha que a nossa casa não é o suficiente e nós entramos numa dívida muito maior para que nós tenhamos uma casa, para os olhos dos outros, mais bela, com melhores condições. E aí acontece uma pandemia. E aí a gente suplica a Deus o porquê disso ter acontecido conosco. Então, os tormentos voluntários são todas as atitudes que nós temos que nos complica a encarnação, sem necessidade, ou por ganância, ou por inveja, ou por egoísmo, ou por orgulho. E qual que é a principal diferença entre tormentos voluntários e provações? Porque a nossa vida é uma escola. As provações são independentes da nossa vontade, enquanto que os tormentos voluntários a gente pode deixá-los passar. Então, existe um grande problema hoje que nós estamos enfrentando, que são as provações coletivas e as provações individuais. Até pouco tempo nós diríamos que a grande pandemia que existia era interna, o tsunami era interno, porque nós estamos passando por grandes provações pessoais, doenças na família, passamos por problemas financeiros, problemas na relação conjugal, problemas familiares. Então, inúmeros problemas que nós temos passado nos últimos tempos. Aliado, ou melhor, somado a essa aprovação coletiva, então nós temos que fazer algumas constatações. A primeira constatação, que aí eu queria trazer para a gente refletir, não dá mais para nós ficarmos em cima do muro. Então, nós temos as nossas provações internas, as nossas dificuldades. Veio uma situação dessa, em que todos nós tivemos que parar a correria do dia a dia e precisamos olhar para dentro de nós. Então, aqueles relacionamentos que nós empurrávamos com a barriga, numa situação dessa, enclausurados, vem à tona. A gente não consegue mais, né, continuar empurrando com a barriga, continuar deixando para resolver amanhã. Então, a primeira constatação, o primeiro aprendizado que todos nós tivemos nessa situação de exceção que nós estamos vivendo
é que não dá mais para deixar para amanhã. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e tomar algumas decisões, tá? Essa é a primeira constatação. A segunda constatação que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, e eu acho que todos vocês aqui, a Flávia está aqui, a Cândida, a Sandra, é a renovação dos laços familiares. Isso é tão gritante, uma pandemia em que existe um elemento invisível, em que a única forma mais segura de nós passarmos por ela é ficarmos dentro de casa com os nossos familiares. Então, por mais que agora estamos passando, já superando isso, essas últimas 8 semanas, 10 semanas que nós vivenciamos, é como se Deus quisesse o seguinte, que nós fôssemos por um cantinho do pensamento. Olha, sua vida está muito corrida, a nossa vida está muito no corre-corre, e nós precisamos parar a vida e pensar. E aí que nós, não sei se vocês viram uma reportagem, logo depois que acabou essa grande pandemia na China, teve uma reportagem dizendo que nunca houve um índice tão alto de divórcios lá na China, né? Nas pessoas que ficaram isoladas. Então, eles levaram um susto que muitas pessoas se dirigiram ao cartório tentando se divorciar. E por que isso? Nós vamos ver que quem empurrava com a barriga os relacionamentos, quem deixava para depois, quando teve que conviver 24 horas por dia com as pessoas, né, no mesmo lar, não aguentou, ou não perdoou, ou não superou. Então, é importante que nós tenhamos essa certeza em nosso coração que além de nós termos que sair de cima do muro das nossas decisões emocionais, psíquicas, físicas também, porque a gente até fala até brincando, muitas pessoas engordaram na pandemia. Então, a gente sempre fala que vai virar o ano, vamos fazer exercício, vamos fazer as coisas, e sempre a gente tem uma desculpa para não fazer. Então, esse ficar em cima do muro, para nós agora não tem mais tempo. Nós precisamos tomar decisões. Então, a renovação dos laços familiares, como a segunda constatação que nós tivemos, é muito importante, muito importante. Então, temos que dividir as tarefas de casa, temos que respeitar o espaço de cada um, por mais que nós estamos no nosso lar, vivemos com outras pessoas, temos que saber respeitar o momento, quando a gente acorda bem-humorado, mal-humorado. Então, tudo isso, toda essa aprovação que veio para nós com essa pandemia, é para que nós pensemos e comecemos a mudar os nossos pensamentos. A terceira constatação: o que é descartável e o que é duradouro? Quem já pensou sobre isso? Então, muitas coisas eram supérfluas e nós achávamos que nós não viveríamos sem. Quando aconteceu a pandemia, quando aconteceu tudo isso, nós começamos a repensar, a ver que nós temos que fazer outras coisas. Então, o que é imprescindível hoje para nós? O que é descartável? E aí, vem a quarta constatação junto. Você vê como são as coisas. Um amigo meu me ligou, eu estava preparando a palestra, um amigo me ligou, falou, Felipe, você vê que coisa interessante? Ele trabalha num outro centro, falou, olha, nós estamos há 2 meses sem tomar passe, 2 meses sem uma corrente mediúnica e ninguém morreu. Ninguém surtou por conta disso. Então, qual que é a lição que fica para nós também? Que existe uma ligação direta entre nós e Deus. Então, é necessário que depois nós voltemos ao centro? É claro, mas a gente consegue viver, nós podemos ter essa conexão direta com Deus. E às vezes a gente acha que nós não temos condições, a gente tem aquelas muletas. Ah, não, se eu não for ao centro e se eu não trabalhar
ou se eu não assistir a palestra, não tomar o passe, eu vou ficar obsediado. Então, 2 meses todo mundo obsediado? Não. A gente viu que nós temos a capacidade, temos esse poder de Deus em nós para que a gente faça essa ligação direta com Jesus e com o nosso Pai Criador. Olha, não estou bem, acordei mal. Quantos de nós acordamos mal durante esses 60 dias? E aí nós temos o quê? Fazer nossas orações, fortalecer o evangelho no lar, e a gente consegue se adaptar, né? Aí seria a quarta constatação. Nós conseguimos nos adaptar a muitas coisas. Então, com essa pandemia, a gente viu que nós não podemos ficar fechados numa caixinha. Nós podemos nos reinventar. E talvez seja essa a palavra de ordem para nós nesse momento. Quem não se reinventar vai ficar para trás. É o que nós chamamos da inteligência emocional. Então, nós temos que fazer e usar as ferramentas que nós possuímos agora. Quantas pessoas estão se sentindo mais fortalecidas numa situação dessa? Olha, eu vivi um momento de crise e eu estou conseguindo superar. Todos os problemas que virão para frente serão café pequeno. Eu passei por uma situação dessa tão difícil e eu vi esses dias um vídeo, não sei se vocês viram, do Leandro Carnal, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, fala, olha, cuidado, os pais, quando forem conversar com os filhos, evitem muita cobrança em relação à forma, ao estudo, à escola, porque as crianças estão vivendo também uma situação inusitada. Então, às vezes, a gente está vivendo 24 horas por dia em casa e nós queremos que se mantenham as mesmas regras de antes. E a gente começa a endurecer na nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, achando que isso é alguma coisa como se fosse militar. Então, se nós não tivermos esse jogo de cintura, o caldo desanda. E a Helena Carnal falava assim, olha, importante do que aprender todas as aulas de português, aprender a matemática, a geografia, é as crianças entenderem que há situações difíceis na vida e que nós podemos superar. Então, isso é um fortalecimento emocional muito grande. E para as crianças entenderem também, junto com os adultos, que nós podemos nos reinventar. E que quando acontecer alguma coisa que nós não esperamos, nós temos condições emocionais de vencê-las. Então, olha que interessante, quando nós conseguimos manter esse raciocínio de que, por mais que as coisas nos surpreendam, existe Deus, existe a oração, existe as boas inspirações, existe a forma de nós trabalharmos e nos reinventarmos. Eu conversava com um amigo que ele é muito pessimista. E no ano passado, no final do ano passado, ele falou, Felipe, eu não sei como que vai ser o mundo, porque tá vindo a inteligência artificial, tá todo mundo virando robô, muitas pessoas não têm esse estudo, as pessoas vão passar fome. Aí vem uma pandemia, que é uma situação que ninguém esperava, e nem por isso o planeta está pior. As pessoas estão mais solidárias, mais fraternas. Eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco exatamente sobre isso, que receberam num centro uma mensagem de que nunca houve tanta facilidade dos espíritos de luz entrarem nas casas, porque as pessoas estão orando mais, as pessoas estão mais conectadas com Deus, as pessoas estão mais ligadas no seu eu interior, elas estão deixando um pouco a correria do dia a dia e estão conseguindo parar, meditar, refletir, parar de olhar no relógio, porque nós somos escravos do relógio. É claro que nós temos disciplina e temos nosso tempo, mas a gente não pode ficar 24 horas por dia vivendo sob a questão do relógio. Então, eu só vou comer porque é meio-dia, não é porque eu estou com fome. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós não temos que fazer nada. Não temos que nos obrigar, não temos que carregar essa culpa. Então, nós temos que, como diz no Livro dos Espíritos, né?
Nós temos que fazer no limite das nossas forças. Então, se eu fiz com amor, fiz com dedicação, esses dias foi até interessante, que era uma quinta-feira, tinha muito sol, e tava com meu filho em casa, não aguentava mais ficar em casa, vamos descer e vamos para a piscina do prédio. E aí um amigo meu, vizinho, também descia e falou, Felipe, são 10 horas da manhã, numa quinta-feira, eu tô me sentindo culpado, como que eu desço aqui quinta... Falou, mas eu acordei 5 horas da manhã, já fiz minhas reuniões, fiz meu trabalho, e agora eu vim aqui. Falei, olha, não se sinta culpado, você fez suas obrigações, fez o que é necessário, então às vezes a gente fica preso numa caixinha, a gente às vezes não faz nada no escritório que a gente vai, mas a gente tem que cumprir as 8 horas. E se a gente não cumprir as 8 horas, a gente não se sente bem. Então, o que que veio a pandemia? Veio para acabar com o relógio. Não importa a hora. Né? Vamos fazer, vamos limpar a casa, vamos cuidar da família, vamos nos alimentar, vamos fazer o trabalho na hora que dá. Né? Tem pessoas que têm oportunidade, elas têm que entregar, não precisa ser um horário exato. Então, o que que isso veio fazer? Para que a gente saísse da caixinha, nos reinventasse. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente nos fazer, depois dessas 4 constatações, que a primeira, não dá para ficarmos mais em cima do muro, então a gente precisa tomar decisões. A segunda constatação, a renovação dos laços familiares. Minha família é boa ou não é boa? Os laços são fortes ou os laços não são fortes? O que que eu posso fazer para deixar esses laços mais unidos? Terceira constatação, o que que é descartável na minha vida e o que que é imprescindível. Então, nós vamos respondendo essas perguntas, e aí, a quarta constatação, a emancipação espiritual. É bom eu ir ao centro? É bom ir ao centro, a igreja, a sinagoga, o templo, é ótimo. Só que eu posso ter minha ligação direta com Deus. Então, a gente não precisa mais da ligação horizontal. Quando eu tenho condições, ótimo. Se eu sou trabalhador, sou médium, eu vou ao centro, ótimo. Eu vou me ajudar e vou ajudar as pessoas. Tem pessoas que não têm condições ainda de se ajudar. Né? Não conseguem se levantar sozinhas. Mas nós vimos nos últimos 2 meses que a gente precisava se virar nos 30. A gente precisava nos reerguer. E eu conversei com o Belo esses dias, né? O Belo falou, Felipe, tem muitas dores. Não é porque o centro está parado que eu vou parar de ajudar. Né? Quando eu posso, eu visito uma pessoa. Quando não posso, eu ligo para a pessoa. Faço por videoconferência. Dou um jeito. E auxilio as pessoas que precisam. Não é porque fechou um centro que a gente não vai auxiliar. E não é porque também a gente não está convivendo presencialmente com as pessoas que a gente não vai ter condições de manter o equilíbrio emocional e psíquico e espiritual. E aí vem a primeira pergunta. Eu vou viver assim ou eu vou mudar? Então, esses 2 meses que nós temos vivido, não sei se vai ser mais um mês, mais 15 dias, mas o resto do ano, não importa. É isso que eu quero para minha vida? Chico Xavier dizia o seguinte, fala, olha, eu queria ter tido mais tempo para fazer muito mais coisas. Então, olha só, Chico Xavier, que foi só amor, só bênçãos, ele mesmo sentia necessidade de fazer mais. Então, nesses dias que nós ficamos enclausurados, nós sentimos a necessidade de fazer mais por nós. Porque não adianta cego guiar cego, que os dois vão cair no buraco. Então, para eu ajudar o próximo, o que que eu preciso? Tem até uma reflexão que eu fiz, que se chama trincheira desguarnecida. Então, eu faço um paralelo entre uma guerra e a vida. Então, um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não vai combater uma semana, um mês. Ele vai para um campo de guerra e depois ele volta para a trincheira. Ele tem que dormir, ele tem que se recompor. E aí, qual que é a trincheira da nossa vida? É a família, é o lar. Então, não adianta a gente viver só na rua e nossa trincheira está desguarnecida. Então, a gente chega em casa, nosso filho está mal-humorado, a gente não brinca com ele, a nossa mulher, nossa esposa, nosso marido, não tem condições de ter um bom relacionamento, nos desestrutura emocionalmente. Nós não ficamos bem. Então, a gente precisa, isso que Deus quis mostrar para nós, precisamos olhar para a nossa trincheira, ou seja, para o nosso quartel-general, para o nosso lar,
para onde nós nos fortalecemos todos os dias, para onde as nossas energias são renovadas. Com as nossas energias renovadas na base, todo o resto é mais fácil. Porque às vezes a rua serve para a gente como fuga de casa, do lar, da família. Então a gente fala, eu vou fazer caridade, fica lá todo dia à noite e não fica com a família. Então a gente precisa achar esse equilíbrio. Ajudar, sim, mas Deus nos mostrou nessa pandemia como é importante nós olharmos para a nossa família. A família é a base de tudo. A segunda pergunta: vou nutrir a fé ou medo? Nós temos visto que muitos de nós temos balanceado entre a fé e o medo. Tem pessoas que não saem de casa de jeito nenhum. Como diz Divaldo, se estiver na nossa programação encarnatória a passagem, nós vamos fazer, não importa se é com Covid, se é com ataque cardíaco, se é com uma outra doença. Para vocês terem uma ideia, um vizinho meu, oncologista, olha o que ele me falou essa semana. Falou, Felipe, você acredita que 8 pacientes meus faleceram nos últimos dias? Aí eu falei, 8 pacientes, mas de Covid? Ele falou, não, Felipe. As pessoas moravam no interior, no Mato Grosso, e a van que os buscava para ir vir para Cuiabá no hospital para fazer a quimioterapia não estava levando. Então eles faleceram, 8 pessoas, só desse médico. Então você vê como está havendo, né? Quando está na programação para a gente ir, nós vamos, não importa. A gente fica com medo de sair de casa, fica com medo de fazer qualquer coisa. Nós precisamos ter esse fortalecimento. É óbvio que eu vou usar máscara, que eu vou usar o álcool, mas eu não vou também numa festa, eu não vou procurar alguma coisa que eu não deva, mas às vezes eu tenho meu ofício, eu tenho meu sacerdócio. Olha os médicos, né? Se os médicos tiverem medo, eles não vão trabalhar. Então eles precisam, né? Então a gente está vendo que muitas pessoas estão falecendo de efeitos colaterais, porque tem que haver o comprometimento de nós, espíritos encarnados, em relação à engrenagem invisível que é o nosso mundo. O mundo continua, as dores continuam. Não é só a pandemia, tem milhares de outras doenças, milhares de outras situações que precisam ser vividas. Então a gente precisa fortalecer nossa fé. Então, faço minhas orações, o que eu puder fazer por videoconferência eu vou fazer, óbvio, mas tem coisas que não tem jeito, né? Então, quem é médico, quem precisa, às vezes, ter um contato, eu estava falando com esse vizinho meu que tem um mercado aqui. Falou, Felipe, eu nunca vendi tanto. Eu nunca vendi tanto. Você vê que muitas pessoas passam por provações e a mãe dele numa situação muito difícil, acamada. E ele falou, Felipe, estava numa situação muito difícil também financeira e aconteceu isso e eu estou trabalhando 20, né, 15 horas por dia, eu e meu irmão vamos revezando, a gente não para de trabalhar, né, fazendo as entregas, auxiliando. Então imagine se essa pessoa não é instrumento de Deus. Você acha que essa pessoa não tem uma proteção de Deus? Então quantas famílias ele está auxiliando, né? Ele se colocou em risco, mas quantas famílias está auxiliando? Não existe proteção divina? Claro que existe proteção divina. Então, ele não está passeando, ele está servindo como um instrumento para auxiliar todos a se alimentarem, para se cuidarem. Então, é isso que a gente precisa fazer, uma oração para Deus e falar, né? Senhor, né? Fazei-me instrumento, né? Do amor. Se no meu ofício for necessário que eu seja utilizado, com os cuidados necessários, eu vou fazer. É isso que a gente precisa ter em mente. Outra pergunta, vou me desapegar ou vou sofrer? Então, nesse momento, quantos negócios foram desfeitos? Quanto dinheiro foi perdido para que a gente pudesse desapegar? Então, quanta fraternidade também existiu? Quantas pessoas têm se unido nesse momento? Para vocês terem uma ideia, como que é a caridade, como que é a espiritualidade. Tem uma amiga minha, colega minha, amiga minha, que eu tô meio afastado. Nos últimos 5 anos, falei com ela umas 2, 3 vezes. Aí um rapaz me mandou uma mensagem para mim semana passada, falou, Felipe, eu auxilio as pessoas aidéticas, nós temos, né, uma associação e as pessoas estão passando fome, não tem o que comer. Você tem uma cesta básica? Eu tinha uma que
eu tinha doado as outras. E aí falei, pode pegar. Algumas horas depois, essa amiga minha que não falava comigo há muito tempo, né, falou comigo 2, 3 vezes nos últimos 5 anos, mandou um áudio, falou, Felipe, eu estou com um grupo reunido, estamos com várias cestas básicas, você não tem nenhum grupo para você doar? Olha que coisa, qual a chance matemática de uma pessoa que não fala há muito tempo me mandar um áudio, exatamente para levar essas cestas básicas às pessoas que estavam necessitando. Então a gente vai vendo que nós somos instrumentos. Então não tem nada que está ao léu. Deus está no comando de tudo. Então, quando a gente é para ser instrumento, existe toda uma proteção. Quarta pergunta, para a gente poder também encerrar, que já está no nosso horário. Então, vou ter paciência ou vou chutar o balde? Porque nós precisamos ter serenidade. Vocês vão perguntar para a espiritualidade, que dia vai acabar? Deus não vai falar. Deus quer que nós trabalhemos, não quando, não onde, não porquê, mas como. Como nós vamos sair dessa? Ele quer que nós trabalhemos internamente, serenos, na crença e com fé de que as coisas vão ser encaminhadas, que tudo que está nos acontecendo é para o nosso bem. É como nós temos visto nos vídeos. Nunca houve, né, nos últimos tempos, um céu tão límpido, águas tão cristalinas, animais com mais liberdade, a rua com menos carros. Então, tem muitas coisas que vieram que vão ficar. Tem muitos aprendizados que nos passaram nesse momento, nos últimos 60 dias e por mais algumas semanas, e que vão ficar porque foram positivos. E o que importa para nós é carregarmos essa positividade. Então, se nós pensarmos, vamos desanimar de forma nenhuma. Nosso caminho é continuar com um pensamento positivo, no sentido não de bens materiais e não de soluções. Pensamento positivo é o seguinte: Deus está nos dando boas lições. A humanidade precisa evoluir. Cada um de nós precisa aprender alguma coisa. Já basta nossas provações internas, individuais, e junto com essas provações coletivas. O que nós podemos fazer? Como nós podemos melhorar a egrégora do mundo, a vibração, sendo pessoas melhores? Então, o chamado foi feito. Nós podemos escolher o caminho do bem ou da inércia. Então, os desafios da nossa caminhada nunca foram tão grandes. Eu estava dando uma olhada hoje sobre a gripe espanhola, que aconteceu há praticamente 100 anos. Morreram, estima-se, né? Porque na verdade não tem como saber, mas em torno de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Então, se nós pensarmos as provações que nos vieram, imagina 100 anos não tinha internet. Todos os trabalhos eram presenciais. Então, Deus suavizou demais a nossa prova coletiva. Então, muitos de nós temos conseguido trabalhar de casa, temos internet, temos comunicação entre as pessoas, temos como nos ajudar de longe. Há 100 anos isso não era nem possível. Então, poderia ter sido muito pior. Foi o que um amigo meu falou. Falou, Felipe, poderia ter saído a Terceira Guerra Mundial como provação para nós. Não saiu. Saiu a pandemia, vamos reclamar? De forma nenhuma. Nós vamos receber isso como um aprendizado e sair fortalecidos. Podemos fazer a passagem? Qualquer um de nós pode fazer a passagem. Um amigo meu falava exatamente sobre isso. Falou, Felipe, não é que nós não estamos céticos, né? ou não acreditando assim em relação às pessoas que estão desencarnando. Pode ser qualquer um de nós. E ou nós somos reencarnacionistas ou nós não somos. Ou nós acreditamos na vida após a morte, ou a vida, como diz a minha amiga Lane, após a vida, ou nós não acreditamos. Então, nós só temos o hoje. Então, hoje nós precisamos viver com amor, com carinho e com tranquilidade. Então, vamos fazer a nossa oração. Eu vou pedir vou fazer uma ligação agora pro Vini. Eu até pedi para ele, se possível, para fazer uma oração.
Mas ele até tinha falado para mim, falou, Felipe, vamos testar na próxima. Eu vou fazer o encerramento aqui e que nós possamos ficar no amor do nosso Mestre Jesus e que nós tenhamos, assim, essa reflexão dessa noite. Agradecendo por tudo que nos tem acontecido e principalmente as lições que nós temos aprendido com o nosso Mestre Jesus. E assim agradecidos ao nosso Pai Criador, que nós tenhamos a fé e o amor para prosseguir nas nossas lutas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos por me ouvirem. Até o próximo encontro dos palestrantes do CEAL. Fiquem com Deus.